Então, pessoal, olha aqui o junípero que eu encontrei perdido no meu viveiro. O que vocês acham de uma limpezinha? Né? Olha só o tamanho da criança. Se você quer que eu limpe este junípero, dá uma compartilhada, escreve aí nos comentários que a gente vai passar para vocês o passo a passo, o trabalho que a gente pode fazer com esta planta aqui. A gente pode pôr, eu posso podar essa planta? O Davi quer podar a planta. O que vocês acham, pessoal? O Davi pode podar a planta? Quem sabe ele vai aprender a podar, né? Mas vamos deixar ela quietinha lá, porque agora não é a hora dela. Eu vou podar, pai, agora? Não, agora não, tá? Aqui está o nosso trabalho de limpeza. Esse é um junípero horizontalis. Como vocês podem ver, aquela raiz lá, né? Que eu mostrei para vocês. Então, assim, o varrido pelo vento, o ideal é que sejam os patamares bem pré-definidos, né? Aqui ela está um pouco jogada, né? Porém, são galhos maleáveis, né? Não adianta eu aramar esse galinho aqui assim. E aí vocês olhar aquela quantidade de arame gigantesca, né? Nesse galinho aqui, porque ele não... o tempo que ele vai ficar com esse arame para lá vai ser tão grande, a planta tem que se desenvolver tanto para esse galho se lignificar nesse ponto que não vai fazer efeito. Então eu não vou perder tempo aramando esse pequeno galho com um arame muito fininho para lá, né? Aqui não é um show, eu não quero fazer a planta criar uma forma, atar ela toda num formato, né? E mostrar para vocês que ficou um trabalho bonito. Não é essa a finalidade, inclusive eu acho que não é essa a finalidade do bonsai, né? Então o trabalho que você tem que fazer é dar um caminho para ela, né? Para as características importantes para que ela fique um bom varrido pelo vento, né? E não existe uma regra, não existe uma coisa certa de como que eu tenho que fazer. Então, é claro, você pode fazer do jeito que você quiser. Se para você tá bom, então é o que faz sentido. Não é para que o outro que vai ver que tá bom e aí você fica gratificado. É claro, o legal é você receber elogios das pessoas, né? Pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Mas é muito mais gratificante você olhar para a planta e você se sentir satisfeito. Então, é claro, eu falei que não é para você botar um arame fino nesse galho e botar para o lado. Porém, se para você o objetivo é com que você veja e sinta ela realmente naquele momento no formato que você quer passar um arame fino ali naquele galho e botar para aquele lado, pode colocar, sem problema nenhum. Até porque às vezes visualmente ele atrapalha. Ou poda, né? Outra coisa que você tem que imaginar é que a planta, aquela folha ali, aquele galho, nunca vai estar ali eternamente. Ele vai estar sempre se transformando. Por isso que você precisa fazer a poda, você precisa trabalhar ela, você precisa adubar ela, você precisa podar as raízes. Então ela está sempre se transformando, por isso que eu digo, é uma obra de arte inacabada, né? É claro que por isso que ele tem aquela característica principal, o tronco principal formado, ele está numa posição não totalmente vertical, né? Ele está um pouco caído, tem os galhos todos por um lado, eu escolho a frente, tem um bom nebari. Então essas são as características importantes. A parte da folhagem é importante, como eu disse, aqui tem muita força, aqui tem muita força, aqui também, aqui tem pouca. Então é equilibrar isso de forma com que eu enxergue uma coisa mais suave. E também, cá entre nós, né, aquela coisa muito certinha, bem fechadinha, bem bonitinha, bem retinha, que você pega ali o arame perfeito e bota o galho na posição, não dá assim, ao meu ver,
uma coisa muito... A planta é uma característica natural, né? Ela fica meio artificial. Então é interessante você ver, né, os pontos positivos e os pontos negativos, o movimento da planta, né? Então você realçar alguns galhos, né? Isso é interessante. Agora, não chegar ao ponto de passar um arame ali, em determinada brotação e colocar, a não ser que, é claro, a finalidade sua é com que ele cresça, ele seja o novo ápice, por exemplo. Daí você vai direcionar aquele galho para cima e ele vai seguir, né? A planta, por exemplo, aqui eu determinei ela que ela parasse aqui. Nada me impede de eu escolher um outro galho aqui, subir esse galho, né? E fazer mais um patamar, né? Então, o artista somos nós, né? A gente vai fazer, não existe um cenário perfeito ou certo para essa planta. Então, com o tempo, você vai identificando alguns pontos que seriam interessantes, você vai eliminando os negativos, ou deixando os pontos positivos, e assim vai. A frente dessa planta, ela é bem ela é bonita nos dois sentidos, né? Essa é uma boa frente, certo? Porque ela tem essa apresentação também bonita aqui do nebário, porém aqui também tem, certo? As duas, aparentemente, eu não gosto muito dessa frente porque esse galho ele está muito mais para atingindo o observador do que o próprio ápice, né? Geralmente você nota o ápice vindo em direção ao observador. Então eu acho que essa seria a frente, né? Aí você vai dizer, ah, mas esse galho também está atrapalhando, né? É claro, você pode afinar mais ele, deixar ele um pouquinho menos curvado, um pouquinho menos de vegetação. Nada impede de deixar ele nessa posição. Atrapalha um pouco a visão também, mas é interessante que esse aqui dá profundidade e ela se enverga em direção ao observador. Isso eu acho um ponto legal. É claro que você também pode usar essa frente, né? E aí fazer um trabalho de levar um pouco mais aqui, né? E levar esse galho para o observador. Também dá, certo? Mas agora eu vou equilibrar as forças, tirar alguns galhos. E eu quero que essa planta ela fique saudável, né? Eu não vou transformar ela aqui para vocês com toda a aramação, aquela coisa perfeita. Eu vou trabalhar de forma com que ela fique saudável. E vocês comecem a notar as respostas que ela vai nos dar com esse trabalho de limpeza. Ok? Então alguns galhos que vão para baixo, você pode eliminar. Alguém deve perguntar, né? Por quê? Porque o galho que vai para baixo fica sempre sombreado, automaticamente ele não vai se desenvolver tanto. Essa limpeza ela é bem... Às vezes você quando faz a poda de um galho e brota muitos brotos no mesmo ponto. Se você não selecionar, fica uma bola. Essa bola fica isso aqui. Fica isso aqui, fica isso aqui. Então você tem que selecionar, certo? Sempre os galhos que saem melhor, que saem na vertical, porém você pode usar um arame e botar o galho para baixo, né? Na escolha. No caso aqui, como eu falei, eu estou fazendo uma limpeza. Alguém pode dizer assim, tá, mas eu acho que a gente poderia... Opa!
pegar tenho esses dois galhos, dois galhos bem fortes, eliminar um e já transformar, dar uma limpeza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou separar, vou deixar alguns, né, secundários e deixar os dois. Em algum momento eu provavelmente vou decidir tirar um ou outro. Então eu vou acabar dando mais força. Mas naturalmente isso que eu vou fazer já vai ajudar bastante. Eu faço por etapas, né?